Seja bem-vindo, meu amigo, para a sua aula com um título muito inusitado. Cuidado com a CNI, né? O que é isso? CNI. Depois de um bom tempo operando, a gente descobre que existe uma coisa chamada cegueira não intencional. Você deve ter visto na jornada eu passar um vídeo sobre uma pesquisa psicológica de Harvard com um gorila num jogo de basquete. Eu faço aquilo de propósito. Por quê? Ninguém sabe, poucas pessoas sabem, na verdade, que existe uma cegueira não intencional. O que é isso? Cegueira não intencional é quando você olhando não é capaz de enxergar porque você não sabe que existe. Olha que doideira. Ou seja, naquele exercício, a gente tem um jogo de basquete, você tem que contar os passes errados da equipe de branco, então você fica focado na equipe de branco e a outra equipe está de preto. E aí passa um gorila. E mais da metade das pessoas ao vivo na nossa aula do YouTube não enxergam. Aquilo a gente coloca ali de maneira para a pessoa saber que existe isso, para que você aqui na mentoria saiba uma coisa. A cegueira não intencional ela é um fenômeno psicológico real, sério, que dana com a vida de traders. Ela dana com a vida de traders. Então, quando você entende que você só enxerga aquilo que você é informado que existe, abre o precedente para uma aba de disciplina na nossa mentoria chamada Enxergar Padrões. Em outras palavras, a gente orienta você a forçar os seus olhos na tela para reconhecer os padrões. Então, a gente vai mostrar ciclo de mercado, consolidação, gráfico, canal, QBB, UBRC, expansão, retração, e aquele monte de coisa, a divergência, todo esse monte de cenários. Por que a gente força você a olhar repetidas vezes para a tela? Talvez você ache que seja uma sacanagem nossa, e não é. Na verdade, o nosso estudo com traders é o mesmo trader, depois de 2 semanas de aula, ele já não olha para a tela do mesmo jeito. A tela começa a ganhar uma nitidez e uma riqueza de detalhes para a pessoa que antes não estava ali. Antes você não tinha acesso a isso. Na verdade, a informação já estava lá, mas o teu cérebro não conseguia captar isso. Como é que você resolve isso? Você quer ser trader, não é? Então vamos pensar. Você tem uma tela que forma padrões ocultos, ou que forma padrões que você desconhece. Se você não pegar a tela parada e não olhar muitas vezes, você nunca vai ser capaz de olhar numa tela andando. Mas você fica cego. Chama cegueira não intencional. Você não vê. Então forma uma quenga, uma congestão, uma consolidação e você não vê. Começa um BRC, um Usain Bolt, uma expansão, ele começa na tua cara e você não vê. Começa uma retração, o velho maratonista cansado, e você não vê. Acontece uma divergência, um movimento falso, um falso rompimento, e você não vê. Não é que não está lá, ou não é que você não foi informado. Já foi informado. A questão é, você não treinou seus olhos o suficiente para enxergar isso. Então, como você não tem treino de visão e de reconhecimento, então vai ter lá bandeira, pivô, flâmula, punho ascendente, ombro, cabeça a ombro, movimento de retração, movimento de reversão, movimento de expansão, alvo de fibra. Vai ter um monte de coisa acontecendo e a pessoa não vê. André, mas ele não ouviu a aula? Ele ouviu a aula, ele assistiu a aula uma vez, ele não fez exercício, ele não treinou os olhos para reconhecer. Então, você precisa ter muito cuidado com a cegueira não intencional, que é esse fenômeno de negócio estar na sua cara e você não conseguir ver, por falta de capacidade de identificar. Então, primeiro, você não consegue enxergar, você só enxerga o que está no seu campo de visão imediato. Só que você só enxerga de fato aquilo que você foi informado que existe. Aquilo que você não foi informado que existe pode estar na sua cara 1 milhão de vezes. Eu posso até ter acabado de te ensinar a teoria. Enquanto você não treinar seus olhos, você não reconhece o padrão. Ele vai ficar passando na tua frente e você não vai ver.
Então, existe uma impossibilidade matematicamente comprovada que você não enxerga aquilo que você desconhece. Acabou. Você não conhece, você não sabe o que está acontecendo, você não conhece. E depois que você é informado, você pode continuar não enxergando, se você não treinar os seus olhos para enxergar. E aí, como que a gente resolve isso? É justamente, né, olhando a tela parada e mapeando, e desenhando, identificando e marcando isto aqui, isto aqui. A tela parada, né? Está marcando congestão, expansão, retração, congestão, expansão, retração, congestão, expansão, retração, congestão, expansão, retração, QBB, UBRC, MMC, e vai. 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 3000. Quando você tem um tempo suficientemente de horas feito, fazendo, executando, mapeando, desenhando, colocando na sua tela, anotando, quando acontece ao vivo, na hora você mata. Mas não é automático. É preciso treino. É preciso forçar os olhos. Então você precisa forçar os olhos para enxergar. Então, essa aula, eu te abro esse capítulo de que durante a mentoria, os exercícios que envolvem identificação de padrões, e basicamente tudo envolve, você vai ter que treinar muitas vezes para conseguir enxergar. Tá bom? Então, uma aula rápida para falar para você que o único jeito de você enxergar um padrão que foi ensinado na teoria é desenhando na prática várias e várias vezes com a tela parada, com outras telas, com outros artigos, muitas e muitas e muitas vezes. A gente até usa uma brincadeira, né? O que Ayrton Senna faria se Ayrton Senna estivesse querendo ser trader e estivesse na mentoria? Será que ele faria uma vez? 2? 3? O que Bruce Lee faria se Bruce Lee estivesse na mentoria? Será que ele faria o exercício uma vez só? Será que ele assistiria a aula e falaria, estou pronto? Ou ele mergulharia nisso de cabeça? Então, esse é um convite para você mergulhar de cabeça nos exercícios de maneira profissional, repetidas vezes, e aprender a enxergar esses padrões todos, tá bom? Então, é uma aula rápida para te avisar que a CNI, ou a cegueira não intencional, é um fantasma para traders, e o único jeito de matar esse fantasma é olhando para a tela e mapeando várias vezes, centenas de vezes, eu diria milhares de vezes. Quanto mais você mapeia, mais você enxerga. Quanto mais você enxerga, mais você está pronto. Quanto mais você está pronto, mais efetivo você é. Quanto mais efetivo você é, mais dinheiro você ganha. É simples assim. Tá bom? Então, espero que isso possa dar para você o embasamento necessário para você entender a importância de fazer os exercícios e de fazer além dos exercícios. Mapear além. Além. Fechou? Bem simples, bem rápido. Só para você saber. Te vejo na próxima.